Vai passando. Esse aqui é um implante de verdade, tá? É o tamanho real dele. Pode ir passando para ver. Vocês estão conseguindo identificar que tipo de implante é esse? Pela parte da cabeça dele? Hexágono externo. Exato, hexágono externo. Olha o implante para você. Já viu? Deu para perceber que isso daí é o hexágono externo? Tá bem? Aham. Deu? Cabecinha pela boquinha pra fora. Perfeito? O hexágono interno e o cone Morse, infelizmente eu não tenho para mostrar para vocês aqui, tá? Mas vamos lá passar. Vou jogar o vídeo no grupo. Ok? Vou jogar esse vídeo no grupo. Precisava só do explorador para mostrar esse. Se quiser, manda pro explorador. Só aguardar um minutinho, vai ver se chega o explorador. Ainda não tá. Bom, vamos lá. Finge que eu já instalei o implante na boca do paciente, ok? Aqui está o implante instalado, certo? É a mesma coisa que eu pegar esse implante aqui, ó, fiz os buracos, né, com a fresa, no osso do paciente, ok? E aí eu parafusei o implante na boca dele, ok? O que eu vou fazer depois de instalar o implante? Eu vou colocar eu vou colocar o tapa implante. O que é o tapa implante? O tapa implante é essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Felipe. Opa, obrigado. Esse daqui é o tapa implante. Isso daqui, o que eu vai fazer? A gente vai parafusar ele. Parece uma caixinha de brinco. No implante, ok? E depois a gente sutura, dá os pontos para a gengiva cobrir essa parte, tá bom? Aí tudo isso fica para baixo da gengiva, ok? Para que serve o tapa implante? Protege a cabeça do implante logo após a cirurgia, ok? Deu para entender? Porque se eu não colocar o tapa implante e fechar com a gengiva, vai provavelmente entrar sangue, parte da gengiva vai entrar dentro lá do buraco do implante, ok? A gente coloca isso para proteger. Aí a gente tem que aguardar mais ou menos em torno de uns 4 meses pro implante ficar bem cicatrizado e firme no osso, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente faz um corte na gengiva do paciente, tá? Expõe o implante, a gente desparafusa o tapa implante. E aí a gente vai colocar a próxima pecinha aqui da lista, cicatrizador. Tá vendo que ele é um pouquinho mais alto, o cicatrizador? Tá dando pra ver? O tempo máximo é 4 meses pra... Depende, se o paciente quiser ficar um ano, pode ficar, mas tem um tempo mínimo, assim, de pelo menos uns 3 meses pra garantir, tá? Ó, esse aqui é um outro cicatrizador maior, fica mais fácil. Tá vendo? Ele é maior. Eu vou colocar o
Porque depois a gente tirou o tapa-implante, a gente coloca o cicatrizador. Por que ele é maior? Para depois a gengiva não cobrir ele, tá? Para a gente poder ter o acesso direto no implante para fazer a parte da moldagem, dos encaixes. Porque imagina, eu vou lá, corto a gengiva do paciente, coloco o encaixe e eu coloco o tapa-implante de novo. A gengiva vai fechar. Aí toda hora eu vou ter que ficar cortando. Não, né? A gente coloca o cicatrizador. Deu para entender? Não poderia, no lugar de colocar o tapa-implante, colocar diretamente o O cicatrizador? cicatrizador, a gente tem alguns dentistas que já fazem isso, só que acontece. O ideal, geralmente, é o quê? A gente instalar um implante e não ter nenhuma carga sobre o implante, para ele poder cicatrizar direito, cicatrizar sem nenhuma interferência. Se a gente coloca o cicatrizador, como ele vai ficar para fora da boca, o que acontece? O paciente pode acabar mastigando algum alimento, vai ficar pressionando o implante, tá? Deu para entender? Deu para visualizar? Tem casos que a gente instala o implante e já coloca um provisório parafusado no implante, tá? Mas isso são casos práticos que a gente faz isso, tá bom? Eu tô mostrando mais o básico do básico, tá bom? Então tá, a gente fez o corte na gengiva, tirou o tapa-implante, colocou para poder cicatrizar, para depois a gente fazer o que? A moldagem, tá? Na moldagem, a gente vai usar o transferente ou poste de moldagem, peça que direciona a posição de um implante ou intermediário em uma moldagem. Pode ser técnica de moldeira aberta ou fechada. Moldeira aberta, essa que eu demonstrei. Deu para entender, né? Eu pego essa pecinha que é o transfer, parafuso no implante, ok? Manipulo. Essa é a moldeira aberta. Se fosse a fechada seria o quê? A gente pega, parafusa no implante, manipulo o material, coloco, puxo, tiro daqui, e aí o que eu vou fazer? Tem o análogo, cópia da cabeça do implante ou do intermediário que ficará no gesso. O que é o análogo? O análogo nada mais é do que como se fosse uma réplica do implante, né? Eu não vou colocar um implante no gesso, né? Senão sai muito caro, então a gente usa o análogo. Então o que eu vou fazer? Eu tirei o transfer de moldeira fechada, venho aqui e eu mesmo encaixo no molde, ok? Já o da moldeira aberta, ele já vai sair aqui, certo? Então a única coisa que eu faço é, veio, encaixo aqui, parafuso, tá vendo? Ok? Ok? Aí o que eu vou fazer? Vazo o gesso aqui, depois que o gesso tomar presa, eu desparafuso e vai sair isso. Ok? Deu para visualizar? Então beleza. Deu para entender? Moldeira fechada, moldeira aberta. Moldeira aberta. O transfer, ele vai vir junto na moldagem. Moldeira fechada não. Ele vai ficar na boca do paciente, eu desparafuso, conecto no análogo e eu mesmo encaixo aqui. Perfeito? Vamos lá para as peças mais chatinhas. UCA, material onde será feito o dente. Não há necessidade de um intermediário. Pode ser tanto para unitário ou múltiplo. Tá vendo que é um cilindro isso daqui? Esse cilindro ele vai encaixado direto no implante, tá? Aí o que a gente faz? A gente fez aqui o nosso modelinho de gesso que a gente moldou. Aí a gente vai mandar um modelo com essa peça pro laboratório. Aí o laboratório ele vai fundir
um dente em metal, que vai ser a estrutura do dente, tá? Aí vai vir no laboratório assim, ok? Deu para entender? Aí a gente vai provar essa peça em metal na boca do paciente, faz os ajustes necessários, tá? Porque às vezes o que acontece? O paciente, quando ele te coloca na boca e ele pede para morder, para ver o espaço com o dente em cima, o paciente já fica mordendo em cima desse metal. E não pode, né? Tem que ter um espaço para cerâmica, certo? Então a gente vai lá, desgasta e manda para o laboratório aplicar cerâmica, tá? No laboratório aplica cerâmica, a gente faz os ajustes, né? Da mordida do paciente e depois a gente manda para ele aplicar o glaze, tá? Aqui aparece após o glaseamento, glaze, que é um brilho no dente, tá? Conclui-se o trabalho parafusando ou cimentando a prótese sobre o implante, tá bom? Essa daqui é uma coroa sobre o implante, tá? Tá vendo? Aqui, ó, é o acesso do parafuso. Tá dando pra ver? Ok? Deu pra entender? Aí isso aqui é o que? É uma prótese parafusada, tá vendo? Tem um buraquinho. A gente vai, coloca na boca do paciente, parafusa, usa a catraca, que é a catraca que vai dar aquele aperto mais forte, ok? Vocês não viram a catraca ainda não, né? Essa catraca, ela tem uns números aqui que correspondem ao torque, tá? Se eu for girando isso daqui, ó, essa linha vai se movendo e vai ser a medição do torque que eu quero, tá bom? Ok? Quanto menor o torque, menos força eu preciso fazer para ela travar. Quando ela faz isso, quer dizer que já chegou a marcação que eu quero. Então vai, tá em 10 newtons. 10 newtons. Quero 20 newtons. Já não é o suficiente, ela não tá quebrando, né? Ó, tem que fazer mais força, tá vendo? Aí quando fizer isso a gente tem certeza, chegou em 20 newtons, ok? Pra que isso? Porque se eu deixar uma coroa, parafusar a coroa, depois que estiver tudo pronto, na boca do paciente com pouco torque, depois de um mês, a coroa já vai estar folgada, né? Então por isso que eu tenho que ter isso daqui, para saber o quanto de torque eu estou dando, para ficar firme na boca do paciente. E se eu der muito torque, colocar aqui tem um torque que é praticamente infinito. Eu posso fazer a força que for aqui, que isso daqui não vai. Às vezes não tá apertando muito forte, aí você faz tanta força que o negócio gira assim, ó. Aí você vai olhar o encaixe, era um hexágono, virou um círculo. Então a mesma coisa acontece no implante. Se você der um torque muito forte, vai danificar a conexão, tá? Então para cada pecinha, componente do implante, tem um torque específico. O fabricante já determina, né? Para essa peça é tanto, ok? Vamos voltar um pouquinho aqui. Tem essa parte do intermediário, peça que fica intermediário ou abutment, é a mesma coisa, tá? O que é chato do implante é isso, tem vários nomezinhos e alguns são sinônimos, igual esse daqui, intermediário ou abutment, dá uma confusão grande, tá? Vocês não têm a obrigação de sair sabendo tudo hoje aqui, porque é bem complicado mesmo, tá? Mas vamos lá. Intermediário ou abutment, peça que fica entre o implante e a coroa. Pode ser um pilar cônico, mini pilar cônico, micro pilar cônico, munhão, etc. Enfim, não precisa decorar esses nomes. O que ele quer dizer? Intermediário, ele vai estar entre o implante e a coroa, ok? Deu para entender? É só uma peça que vai ficar entre o implante e uma coroa, certo? A UCLA, ela não é um intermediário, por quê? Porque ela já vai direto no implante, tá bom? Mas para cada intermediário tem uma peça que vai direto nela, que ela faz mais ou menos o papel da UCLA, tá?
que ela vai no intermediário encaixado pro laboratório confeccionar o blend, tá bom? Então, a UCLA ela vai direto no implante e o outro material que eles não colocaram na apostila é como se fosse um cilindro. Parece uma UCLA, praticamente uma UCLA que vai no intermediário. Deu para entender? Porque às vezes a gente usa esse intermediário. Porque às vezes o paciente tem uma gengiva muito alta, tem uma altura muito grande na gengiva, e aí o encaixe, se a gente fosse fazer uma coroa direto, não ficaria com o encaixe tão perfeito. Então a gente coloca o intermediário, que seria mais ou menos a altura da gengiva do paciente. Tá dando para entender? Depois a gente coloca a coroa. É para isso que serve o intermediário, ok? Deu para entender? Bom, eu acho... Alguém tá com alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá? O que a gente... Como se fosse um material, uma borrachinha, um silicone, que a gente coloca aqui entre o dente e entre o transfer e o análogo, para simular uma gengiva. Que aí quando vier no molde, vai ter uma borrachinha aqui simulando a gengiva que fica mais macia. Na hora do rapaz do laboratório fazer a coroa, fica mais fácil dele manipular. Porque ele consegue comprimir, faz uma coroa comprimindo a gengiva, entendeu? Se fosse no gesso direto, o gesso não comprime, né? Fica duro, né? Aí não tem... Aí fica mais fácil de moldar. Mudando tanto, mas é mais na hora do protético poder trabalhar na peça, tá? Vou agora manipular. Alguém tá com alguma dúvida? Tranquilo? Bom, eu acho que praticamente já esgotei essa parte. Eu vou agora manipular o LED para vocês, tá? Pessoal, se puder juntar aqui, eu vou manipular o leve só para vocês verem, tá? Oi? O pessoal da frente, por favor, só dá uma agachada, o pessoal de trás poder enxergar. Ajoelhou, irmã. Ajoelhou para rezar, irmã. Lá no implante a gente pega uma placa de vidro e a gente pega esse papel grau para manipular, porque aí sujou a gente só joga fora o plástico aqui, tá? Tem que tomar cuidado que esse material caiu na roupa, mancha, já era, não vai sair lavando. Caiu até aqui, ó. Cadê, ó? Caiu aqui, ó, o azulzinho, não vai sair, tá? Então tomem cuidado na hora que forem manipular. Depois que ele endurecer, não tem problema, tá? Mas enquanto ele estiver mole, ele, ó, do jeito que tá aqui, ó, tá perfeito pra manchar. Tá? Leve, por quê? Porque são duas pastas líquidas, ok? Qual que é a proporção? É 1 para 1. Uma medida dessa igual a essa, tá? Quando for manipular, se você apertar muito e deslizar devagar, vai transbordar muito material. Se você puxar rápido, vai ficar uma cobrinha fininha, não vai ficar? Vai ter menos material. Então, a pressão que você vai exercer aqui e a velocidade tem que ser igual para os dois. Não adianta você fazer um bem devagar e o outro, porque vai ter mais de um, menos do outro e a proporção vai estar errada, ok? Aí você vai interferir o quê? Um vai ser o catalisador, aquele que vai deixar o material duro, e o outro é a base, ok? Se colocar mais catalisador, vai endurecer mais rápido. Se colocar menos catalisador, vai demorar muito mais para endurecer, ou às vezes nem endurece, ok? Não adianta querer, não, é que sou muito rápido, eu quero já colocar na boca do paciente, já tirar e pronto. Não, porque a medida vai estar errada, vai ter alguma distorção na tomada de presa do material. Então sempre tem que ser de acordo com o que o fabricante recomenda, tá? Eu fiquei falando muito agora, né, sobre a medida exata, né? Vamos ver se eu consigo mais ou menos colocar na medida exata.
existem duas técnicas de moldagem. Uma que é a moldagem em um tempo só e a moldagem em 2 tempos. Tá mais ou menos parecido, né? Qual que é a moldagem em um tempo só? Uma pessoa manipula o pesado e outra manipula o leve. Aí eu fiz aquela minhoquinha aqui, coloquei. Aí eu pego o leve, coloco aqui, ponho na boca do paciente, certo? Se fosse essa daqui é em um tempo, né? Se fosse em 2 tempos, moldo primeiro pesado, aí eu faço uns alívios onde tiver retenção, para poder depois encaixar de novo mais fácil. Faço os alívios, que é o que? Recorto, né? Tiro as partes onde está retentiva, ok? Manipulo leve, coloco aqui e levo novamente para a boca do paciente, tá? Fica até mais fiel, porque esse aqui o que? Esse pesado, ele vai copiar a parte mais grossa. O leve pega mais os detalhes, ok? Deu para entender? Para manipular, é igual esse daqui, não é para ficar só assim, ó, acariciando, não. Tem que misturar bem. O ruim é que esses aqui são cores parecidas, são tonalidades de azuis parecidas. Se fosse uma outra cor, fica até mais fácil, você tem que deixar uma cor homogênea, tá? Não adianta estar uns fiozinhos